Fala galera, Mestre King na área, e nesse vídeo a gente vai dar aquela estudada nas cartinhas novas que já foram anunciadas aqui da nova coleção Space Time Smackdown. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nas cartinhas novas. Esse site aqui que eu tô utilizando é o Pokémon Zone, tá? Eles fazem aí a cobertura do jogo desde o lançamento. Eles têm algumas outras coisinhas. E aqui eles fizeram uma análise dele, então se eles colocarem a joiazinha, é que eles acham que é uma carta filler, né? Que não vai fazer nada. Uma estrela é uma cartinha que é ok, pode ser uma surpresa em algumas circunstâncias, ou pode ser uma cartazinha tech de nicho. E se for 2 estrelas, eles acham que é uma carta tech sólida, tá? Como foi o Primeape novo e tal. 3 estrelas eles acham que é muito forte e vai ser muito vista no meta, tá? Mas não é dominante e tal, como foi o Celebi. Então 3 estrelas eles acham que o Celebi foi isso aqui, né? E meta define, então as cartas que vão mandar no meta, vão definir o meta em torno deles, eles acham aqui que é essa coroinha, e falaram que cartas que estiveram nesse nível pra eles foi o Druddigon, Pikachu X e Sabrina, tá? Então aqui vocês conseguem ter uma ideia, vocês podem ir lá. Eu não vou ler essa matéria, no máximo vou trazer alguns pontozinhos que eles colocaram aqui, mas eu vou levar em conta a nota que eles deram, tá? Eu já li anteriormente, mas eu acho que ficar traduzindo ao vivo aqui não é a coisa mais legal de todas, tá? Então se vocês quiserem depois, é só ir no Pokémon Zone e abrir. Mas a gente vai usar aqui como pano de fundo na nossa discussão. Dialga X, 150 de vida, e ele tem um primeiro ataque, então, turbo metálico, né? Um Pokémon do tipo metal. É um X, então um X básico, se morrer você perde 2 pontos. E ele tem aí o turbo metálico, né? Deixa eu ver se a gente consegue dar o zoom aqui. Ah, não é a coisa mais legal de todas não, vamos voltar, mas belezinha. E aí, com 2 energias metálicas, ele dá 30 de dano e coloca 2 energias da sua zona de energias e coloca em um dos seus pokémons no banco. E tem o Heavy Impact, né? Então 4 energias para dar 100. E aqui você pode olhar e falar assim, 4 energias para 100? Foi o que eu falei também, né? 4 energias para 100 faz com que muito eventualmente você queira bater com esse ataque aqui. Porém, 150 de vida e com esse primeiro ataque, ele é uma engine, né? Então ele é um motorzinho. É um Pokémon para abrir o jogo para você. Ele cumpre bem essa função de dar uma batidinha, né? Então com 2 energias dá 30, mas essas 2 energias é porque o outro efeito dele é muito forte e ficaria muito rápido se de fato ele pudesse fazer isso aqui com uma energia, porque ele vai colocar 2 energias em outro Pokémon. Então, quando o Dialga X está na frente e você tem um bom Pokémon no banco, e principalmente um bom Pokémon ou metálico, ou que bata com energias incolor, porque se você vê o texto, fala um Pokémon no seu banco. Não fala que tem que ser um Pokémon do tipo metálico. Então, se você tem um Pokémon que ataca com 3 energias incolor, esse Dialga vai colocar essas 2 energias, e aí depois você vai colocar mais uma energia. Então, basicamente, o que o Dialga faz ele é um escudão de alguém que vai bater incolor, ou de alguém que vai bater metal. E por que ele é um escudão? Ele tem 150 de vida, ele vai à frente, você vai energizar ele e deixar o seu As, o seu atacante principal no banco. Aí você vai energizar o Dialga no seu segundo turno mais uma vez. E aí você vai deixar o seu Pokémon As no banco. Quando você finalmente bater naquele seu segundo turno, o Dialga vai colocar 2 energias no seu atacante que tá no banco. No terceiro turno, ou você dá uma Leaf e você paga essas 2 energias de recuo para o Dialga voltar, coloca o seu atacante à frente e você vai energizar o atacante. Então o seu atacante, ele energizou como se estivesse recebendo as energias. Vai ser 2 no seu segundo turno, 1 no terceiro, pode bater com 3 energias. Enquanto isso, se você saiu aí na posição de primeiro jogador e o seu oponente vai bater mais cedo que você, o Dialga ficou absorvendo aquele dano. Então ele estava na frente, tomou o ataque do primeiro turno do seu oponente, tomou o ataque do segundo turno do seu oponente, aí ele vai deixar o seu atacante ir pra frente agora e o seu atacante vai bater muito bem. Então, ele é mais ou menos o Druddigon. Só que é um Druddigon que só pode jogar em decks que vão usar ataques incolor ou ataques de metal. Porque, King, pô, não tem nada a ver com o Druddigon. Tem, porque ele faz exatamente o mesmo papel do Druddigon. Ele vai na frente, ele vai tomar 100 de dano que seja, enquanto você vai energizar o seu atacante no banco.
Só que aí no caso do seu atacante no Druddigon, você não bota as energias no Druddigon, bota as energias no seu Pokémon aliado, né? E aí você pode utilizar aqui alguns atacantes. Claro, Melmetal vai jogar com Dialga, o Wigglytuff, o Taurus novo, Pidgeot. E assim, tem vários outros que não me vem à cabeça aqui agora e que a gente pode dar uma olhada, que já batem com energias incolores. Ou você pode colocar Metal. Ah, mas o meu Pokémon é 2 incolor e uma de outra energia. Esses Pokémons também vão valer a pena. Porque você, tipo... mas aqui não vale tanto a pena, porque aqui você precisa de 2 de metal e essa consistência da Dialga bater é um pouco mais forte, um pouco mais necessário, né? Então, eventualmente vai dar pra jogar com 2 energias aqui, talvez mais o deck fique um pouco menos sólido. Porém, se você tiver neutro ou metálico, esses decks ganharam, tipo, o Prime Tank. Tá? O Dialga é o Prime Tank para esses decks. Tem 50 de vida a mais do que o Druddigon, tem fraqueza, coisa que o Druddigon não tem, mas a gente tem que ver que Pokémons de fogo que abatem o Dialga não vão abater ele tão cedo quanto abateriam o Druddigon, por exemplo, né? Então, cara, uma Ponyta. A Ponyta vai descer, vai dar 40, vai dar 10, depois vai dar, sabe, vai dar tipo, no segundo turno, evoluiu pra Rapidash, deu Blaine, acertou a moeda, é 130. Deu 10 no anterior, é 140. Ainda... não, beleza, dá pra levar por conta do bônus, né? Então, tipo, mas ainda assim tem que acertar a moeda, tem que acertar o Blaine. Talvez você consiga vencer com a Rapidash e tal, mas esses decks de fogo não são tão populares. Tem que ver como é que vai ficar o Infernape, né? Então, talvez o Dialga puxe, se o Dialga e Metal for muito bom, ele vai puxar a presença de decks de fogo mais do que tem agora, por exemplo, tá? Mas é isso, você ainda precisa de Blaine e moedas. A Ninetales não tem a moeda, dá 90, com Blaine 120. A Ninetales ainda não mata, tá? Num ataque só. Então é bastante sólido. O Arcanine mata, mas o Arcanine demora pra ser buildado. Charizard obviamente mata, mas demora pra ser buildado. Então é bem forte. Este tanquezinho aqui é bastante forte, tá? Então vamos lá. Já falei bastante aqui dele, vamos pro próximo. E agora é a Palkia. E eles deram... Cadê? Coroinha. Eles deram coroinha pro Dialga. Eles realmente acham que vai ser definidor do meta e eu concordo. E aqui eles deram 3 estrelas pra Palkia e o outro, tem 2 analistas, tá? O outro analista deu coroinha, tá? Bom, cara, Slash, uma energia dá 30. Deixa eu ler o status inteiro, né? Mas Palkia X, 150 de vida, água, tem fraqueza a elétrico, que é sempre ruim, né? Tem muito Pokémon elétrico no meta. 30 de dano pra uma energia, ou se você tiver 4 energias, sendo 3 de água, se fosse 2 de incolor, seria bem mais interessante. Dimensional Storm, descarte 3 energias de água deste Pokémon, e aí esse ataque também dá 20 de dano em todos os Pokémons do banco do seu inimigo. Cara, eu particularmente não gosto tanto. E eles até falaram que, a gente acha que vai jogar muito bem com Gyarados, Vaporeon, né? Tipo, você joga com Vaporeon, se eventualmente o seu Gyarados tá pra cair, você puxa o Gyarados pra trás, joga todas essas energias no Palkia, dá um porradão e finaliza o jogo, tá ligado? Só que eu gosto muito mais do... Talvez dê pra levar um Palkia ali, né, no seu deck de Gyarados. Mas eu não gosto de trazer o Vaporeon, eu prefiro trazer o Greninja. Não sei o quanto dá pra misturar e ter essa composição jogando, né? Eles esperam que o deck de Gyarados inicialmente... eles confiam que essa carta vai ser boa. Eu acho que ela vai ver jogo, mas vai perder espaço pro Gyarados. Eu acho que o Gyarados é bem mais consistente. Aqui causa 150 mais de dano, o Gyarados às vezes queima uma energia dele mesmo, e aí você põe mais uma, mas é só você pôr mais uma. Aqui, de fato, parando pra pensar, só joga ao lado do Vaporeon e é um finalizador ao estilo do Raichu. E o Raichu teve sua função. Então sim, acho que vai jogar. Provavelmente você vai jogar com outros Pokémon de água que batem menos do que essa Palkia, vai deixar a Palkia lá atrás, e aí eventualmente, agora eu tenho 4 energias de água no tabuleiro, joga a Palkia pra cima, vai utilizar o Vaporeon e passa todas essas... E aí você passa todas as energias pra Palkia, e aí ela bate e aí ela finaliza os jogos pra você. Então, é
isso, eu acho que assim, é um bom finalizador, mas não é um Pokémon pra você baixar desde o começo do jogo e ir pra cima. Você tem que ter alguma outra coisa pra jogar pra você antes da Palkia. Aí ela vai funcionar assim, tá? Mas realmente, se ela fosse um pouco melhor do que isso, aí ela era coroinha também, aí ela era incrível, ela era definidora de meta. Mas eu acho que ela vai ser isso. Se tiver outro atacante mó bom, o que ela precisa que tenha tipo um... Deixa eu pensar. Cara, ela precisa que existisse um Exeggutor de água, saca? Que vai ali na frente com uma energia, começa a bater 40, 80, né? Se existisse um Exeggutor de água... Será que a Starmie funciona como Exeggutor de água? Pode ser Starmie, Vaporeon, Palkia, né? E aí a Palkia é um Articuno mais pesado, mas que tem o potencial de derrubar de uma vez só coisas muito grandes. Então, talvez Starmie, Vaporeon, Palkia exista. Lucario, esse aqui é paixão à primeira vista, né? Aqui, se você não tenha visto a carta, ele é estágio 1, precisa evoluir do Riolo, tem só 100 de vida, é do tipo lutador. Aqui, só a Full Art que já saiu, não vimos a regular, e ele tem Fighting, acho que isso aqui eu vou abrir. Beleza. Lucariozão da massa. Bom, evolui do Riolo e tem a habilidade Fighting Coat. Ataques utilizados pelos seus Pokémon de pedra causam 20 de dano a mais no oponente, no Pokémon ativo do oponente. E não tem a restrição de um só. Então, a não ser que a restrição de um só seja interno para essa regra aqui, basicamente, se você tiver 2 Lucario no seu banco, o Pokémon ativo causa mais 40, tá? E aí, você é fraco contra Pokémons psíquicos e tem pelo menos um ataque que é o Submarine Blow, que dá 40 de dano por 2 energias. Mas se você tiver um Lucario na frente, um Lucario atrás, esse Pokémon, acredito que ele afete ele mesmo. Então, ele também causa 80 de dano com 2 energias se você tiver os 2 Lucarios, né? Um no ativo e um no banco. Então, assim, vai entregar uma prize só, né? Se o seu oponente ganhar aqui e matar o Lucario, ele ganha um ponto só. Então, assim, bastante eficiente essa carta. Só tem um probleminha de apanhar para psíquico e de ter pouca vida, né? Mas, de fato, no geral, você quer botar ele com outros atacantes à frente e deixar o seu Lucario atrás. O quão rápido vai ser pra gente upar esse Lucario, transformar o Riolo num Lucario, essa consistência de draw e tal, se sair mais uma carta que compre Pokémons lutadores, como a gente recebeu uma carta que compra Pokémons psíquicos na temporada passada, na coleção passada, pode fazer com que a consistência de botar Lucario no banco seja muito alta e aí atacantes muito razoáveis possam se tornar muito fortes. Porque o Primeape, por exemplo, que uma energia causa 50, se você tiver o Lucario, pelo menos uma energia causa 70, evolui muito rápido, bate muito. Pô, 70, né? 2 ataquinhos aí com o seu Primeape já vai eliminar Pokémons bem grandes. E aí, se você tem a Marshadow, pô, passa a Marshadow pra frente e aí você dá 120 de dano, sabe? 120 leva Pikachu, possivelmente leva Starmie, se você usar Giovanni. Então, cara, bem forte. Este Lucario é bem forte, guys. Realmente é uma carta muito interessante, além de muito bonita. Essa é uma carta que eu olho e eu falo, meu Deus, eu quero ter 2 cópias. Eu não sei se essa arte vem de uma carta física. Se vier, eu gostaria de ter essa carta física na minha coleção também. Porque que arte linda. O Lucario é um Pokémon muito gostado pela comunidade. Também é o meu caso, gosto dele. E essa carta ficou muito linda, tá? Belezinha. Pachirisu X. Tá aqui tudo em japonês. Mais tranquilo, tem a descrição ao lado. 120 de vida. O X é um X e estágio básico, né? Então não precisa evoluir de ninguém. E para 2 energias dá 40 de dano, mas se esse Pokémon tiver uma ferramenta ligado a ela, esse Pokémon causa mais 40 de dano, recua com 1 de custo. Poderia ter sido 0 aqui, seria fantástico. E tem... mas talvez ficasse muito broken, né? E tem fraqueza contra lutador, tá? Então, o que é um problema, porque lutadores podem ser bastante presentes no próximo meta, graças ao Lucario que a gente acabou de ver. 120 de vida, pouquinho. Causa 80 para 2 energias, se tiver uma ferramenta ligada. E aí a gente tem que ver o quão boas são as ferramentas. Pode ser uma ferramenta que aumenta ainda mais o dano, pode ser ótimo. Pode ser uma ferramenta que dê um pouco mais de vida. Pode ser uma ferramenta que reduza o custo de recuo. Então, existem ferramentas que vão ser colocadas nesse Pokémon que vão deixar ele o chuchu do chuchu. Vão deixar ele, uau, agora. Belezinha, docinho, perfeito. Então, assim, substitui o Pikachu, cara, para 2 energias, mas tem que achar a ferramenta. Se ferramentas forem muito fáceis de se colocar, se você tiver 3, 4 ferramentas que sejam muito boas no Pachirisu, talvez dê para você fazer Pachirisu e cartas. Igual a gente tinha
Articuno Trainers. Se tiver muita ferramenta boa, pode esperar que vai ter Patiriço Trainers, Patiriço 18 Trainers. Porque aí você vai lá, coloca um monte de ferramenta qualquer pra garantir que você vai comprar uma e você bate 80 com muita consistência, bota o segundo Patiriço no banco, energiza ele também, cura o que tiver que curar e tenta acabar com o jogo muito rápido, sem dar tempo pro seu inimigo abater os dois Patiriço, né? Então eu particularmente acho bem fortinho, bem fortinho. Não sei se chega a definir o meta, tá? Cara, se tiver uma outra ferramenta que eventualmente faça ele bater 110, 120, ainda existe Giovanni no formato, então, cara, bem forte. Pode tomar o lugar do Pikachu se tiver uma redundância em torno desse Pokémon. Leafeon, 90 de vida, estágio 1, evolui aqui do Eevee e tem Leaf Cyclone, dá 90 de dano. Durante o seu próximo turno, esse Pokémon não pode atacar. Tem fraqueza contra fogo, recuo de custo 1. Vou falar que é ruim? Não é ruim, cara. Mas tem que ver qual que é a pool de Pokémon de grama que vai ter nessa nova coleção. Tipo, isso aqui joga com o Celebi? Não joga com o Celebi. Pô, vou jogar a Serperior pra jogar em torno dela, ela só pode bater uma vez, depois eu tenho que recuar ela pra jogar com outro Pokémon. Então, se eu não tiver velocidade ou Leaf, ela fica me custando uma energia pra recuar ela. Então, meio que eu perco a energia, né? Mas se tiver uma ferramenta de recuo de graça, né, a famosa Floatstone, se tiver uma ferramenta de recuo de graça, você tenta montar duas Eevee, Leafeon 90-90, mas ainda assim esse Pokémon tem que não morrer, 90 de vida é pouco, pelo menos entrega uma prize só. Cartinha ok, é uma cartinha ok. Não vai ser estrela de um deck, eu imagino. Dá pra brincar de colocar ela de estrela como deck, de estrela de algum deck, dependendo do que tiver. Mas é isso, é uma ferramenta legalzinha e precisa de um protagonista de planta e ela não joga nos decks de planta que existem no momento. Cynthia, cara, essa supporter, além de ser uma carta linda, né, vai ter um efeito muito dominante no meta. Muito dominante no meta. Durante esse turno, os ataques feitos por Garchomp ou Togekiss causam 50 de dano a mais ao seu oponente. Isso aqui é doideirinha. Mano, eu sei lá. Eu sei que é específico pra 2 Pokémon, então o seu deck tem que ser ou de Garchomp ou de Togekiss, ou os dois, acho que assim, primordialmente dos dois. Só que são 3 Pokémons de estágio 2, então você não vai ser só o Garchomp e aí você bate. Você tem que fazer Gible, Gabite, Garchomp, ou você tem que fazer Togepi, Togetic, Togekiss. Eu particularmente falo que não dá pra jogar com 2 Pokémons de estágio 1, de estágio 2 no seu deck. É muito pesado, você brinca muito, tá? E acaba ficando com Pokémons muito fracos pra segurar o começo do jogo. Aí você vai cair contra Pikachu, você vai cair contra Starmie, vai comprar errado e vai ser demolido até desistir do deck. Tá, o Garchomp precisa de alguém que segure o jogo pra ele. Pode ser o Druddigon, e aí você joga de Druddigon, vai com ele na frente, ele fica bloqueando, só que o Druddigon não bate. Eu já joguei decks que precisam de colocar um estágio 2 e o Druddigon na frente, e a realidade é que se você brincar um pouquinho, você perdeu o jogo. Porque o Druddigon não bate. O Druddigon está fazendo vários nadas pra você. Então, mesmo quando eu joguei de Pidgeotto Druddigon, mas aí você pode energizar o Druddigon. Mas você vai botar 3 energias no Druddigon pra ele bater? Quando que você bota energias no Pidgeot? Esse deck de Pidgeot Druddigon, ele não tem mana cheat. Você não tem algo pra você roubar na energia. Então, até você colocar 6 energias manualmente nesses Pokémon, é melhor que o Druddigon não tivesse batido mesmo, saca? Só que se você brincar, você fica lá atrás com um Pidgeotto, o cara vai bater nesse Pidgeotto, você vai perder. Então, por isso que Pidgeot Druddigon pra mim era bem ruim, né? E então Druddigon Garchomp tem um potencial de ser bem ruim, né? E às vezes o Pidgeot ia à frente e não ganhava o jogo. Mas se assim, não, mas o Garchomp X tem 170 de vida, bem tanque, e quando vai pra frente, ele bate 120, só que aí você vai dar sempre Cynthia, porque afinal demorou pra montar o Garchomp, então você comprou muita carta, talvez você tenha sempre nessa situação, e aí, cara, você dá uma paulada, 170 de dano, aí ele vai aguentar um golpe, você dá outra Cynthia e dá mais 170 de dano, e aí você sempre ganha com o Garchomp, tá? Então, assim, né? Existe, só que eu acho que talvez a gente precise de algo melhor que o Druddigon pra jogar no deck.
E aí quase tudo que eu falei serve pra Togekiss, só que a Togekiss vai vir psíquico ou ela vai vir normal, né, colorless. Se ela vir colorless é melhor, porque aí colorless você tem uma maior variedade, né? Em color você vai ter uma maior variedade de pokémons pra jogar com ela, não só o Druddigon. Se ela bater com poucas energias, perfeito, você pode jogar com... E se ela vier colorless, inclusive, ela joga com o Garchomp. Mas aí é muita coisa, né? Vocês estão entendendo que tem uma ciência aí, né? Mas, enfim, essa carta é fantástica. Agora a gente precisa ver só o quão viável vão ser Togekiss e Garchomp e quais pokémons vão colocar do lado. Se o Garchomp vier dragão, melhor do que ele vir lutador. E se a Togekiss vier incolor, melhor do que se ela vier psíquica. Ainda assim, psíquica e colorless tem mais parcerias para se colocar ao lado do que dragão ou lutador. Se o Garchomp vier lutador, dá para jogar de Garchomp, Lucario, até dar... Aí é um estágio 1 com estágio 2, aí Druddigon... Aí tinha que ter um ex-lutador de estágio básico, né? Um ex-lutador, um Hitmonchan X. Pô, seria bem legal. Hitmonlee X. Mas talvez dá pra jogar. Talvez dê pra jogar. Mas acho que os dois juntos é bem difícil. Mas essa carta vai ser definidora de meta. Mas é isso, rapaziada. Essas foram as cartas que a gente teve pra analisar até o momento. Esse aqui é o site do Pokémon Zone, tá? Se você quiser ver um pouco mais do que eu falei a respeito de quais Pokémons devem ganhar X, eu já te adianto que eu acertei alguns e tá nesse vídeo aí, belezinha? Então já pula pra esse próximo vídeo e fica ainda mais por dentro de tudo que tá acontecendo.